Jovens escolhem estar na presença de Deus, enquanto o mundo busca seus prazeres. Teremos convidados especiais e uma programação que vai impactar sua vida. Não fique de fora. Convide seus amigos e venha fazer parte da geração que vai fazer a diferença. Congresso UMADESP 2025. Mais do que um evento, um encontro com Deus. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Senhor, no nome de Jesus, queremos orar pelas nossas crianças. Deus, nos ajude a ensiná-los na Tua lei, nos Teus preceitos, nos Teus caminhos. Senhor, livra, Senhor, as nossas crianças, ó Pai, do mal, do perigo, e que em todo tempo, Senhor, elas estejam guardadas nas Tuas potentes mãos. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @MaisFM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/MaisFM 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Prepare-se para viver dias de avivamento, comunhão e transformação. De 1º a 4 de março, acontece o Congresso de Jovens UMADESP 2025, na Avenida Celso Garcia, 560 Brás. Serão 4 dias com muito louvor, palavra e a presença poderosa de Deus. Com o tema Renúncia, jovens escolhem estar na presença de Deus, enquanto o mundo busca seus prazeres. Teremos convidados especiais e uma programação que vai impactar sua vida. Não fique de fora. Convide seus amigos e venha fazer parte da geração que vai fazer a diferença. Congresso UMADESP 2025. Mais do que um evento, um encontro com Deus. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Fala pessoal, eu sou Guilherme Batista e eu sou Mais FM, sou 102.9. Sintonize e vem com a gente também. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM, mais 102,9. Rádio Mais, muito mais, é demais. Rádio Mais, muito mais, é demais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, a paz do Senhor para todos os irmãos. Iniciamos agora mais um debate com o Bispo Samuel Ferreira e nessa ocasião aqui apresentando esse debate, representando o nosso Bispo.
com muita alegria, temos aqui pastores, bispos, autoridades que estarão debatendo esse assunto extremamente importante. Existem espíritos familiares? Essa é uma pergunta que nós vamos hoje refletir, com a ideia de edificar, preparar, trazer mais informações, empoderamento baseado na Bíblia para você. Aqui na FM+, estamos trazendo aquilo que é do dia a dia, assunto do dia a dia. Por exemplo, eles são hereditários, mas estão nas potestades do ar por centenas e centenas de anos. São assuntos que com certeza vai ser falado aqui nesse programa. Com muita alegria, vamos apresentar aqui inicialmente o Bispo G. Tenuta. Muito bom dia, Bispo. Pastor Levi, bom dia a todos os nossos participantes. É uma alegria, podemos falar, principalmente, né? Palavra de Deus, não há nada melhor para nós tratarmos valores cristãos. É uma honra, é um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, bispo, é importante dizer aqui um pouquinho da sua biografia. É bispo da Igreja Renascer em Cristo, bacharel em teologia, pós-graduado em técnicas e ensino à distância. Já foi deputado estadual, federal. É uma biografia bacana. Bispo G também, apresentador do programa Escola de Profetas da Rede Gospel de Televisão há mais de 25 anos. Uma alegria recebê-lo aqui. Em nome do nosso bispo, dizer que o senhor é muito bem-vindo. Amém. Também, obrigado. Aqui à minha direita, o Bispo G. Ô, Bispo G, já vamos adiantar. É sim ou não? Sim. Olha aí, já temos o lado do sim. Junto com ele está o pastor Vitor Couto. Muito bom dia, pastor. Graça e paz, muito bom dia, pastor Levi, todos os irmãos que compõem a mesa aqui, pastores, Bispo G. Estaremos juntos do mesmo lado aqui, debatendo. Espero contribuir com essa programação. E sou muito grato a Deus pela rádio 102.9 FM. Que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus abençoe a cada um de nós. Olha, falando também aqui um pouquinho da biografia do pastor Vitor Couto. Fazemos isso, gente, para que vocês tenham noção do debate, né? Então, o pastor Vitor é bacharel em teologia, licenciado em história e licenciatura plena em filosofia, é professor de teologia e mestrando em teologia em divindade. Também é pastor da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Muito bem-vindo, pastor Vitor. Também aqui, agora o outro lado. Aquele lado que já estão prontos para dizer que sim, a favor. Agora tem o outro lado que vai fazer o contraditório. Com muita alegria, apresentar o pastor Emerson Sicarelli. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe poderosamente. A todos os debatedores, é uma honra, é um prazer. Revendo alguns amigos, né? Que se encontram aqui conosco. Uma honra conhecer o pastor Levi. Isso, que Deus abençoe. E tenho certeza que será algo de grande edificação espiritual para todos nós, em nome de Jesus. Olha, o pastor Emerson é pastor da Igreja Cristã Logos. Logos. É psicanalista pela academia, em Levo, professor de hebraico bíblico, também especializado no livro de Gênesis pelo Instituto Kadima, né? Muito bem, muito bem-vindo, pastor Emerson, uma alegria tê-lo aqui conosco. Prazer. E ali o pastor Chiarotti. Muito bom dia, pastor. Graças e paz a todos os ouvintes. Queria desde já agradecer ao Bispo Samuel Ferreira pela oportunidade de estarmos aqui nessa mesa seleta. Pastor Levi está apresentando. E como o pastor Emerson falou, é um prazer reencontrar aqui amigos, né? Eu e o pastor Emerson sempre estivemos em lados opostos na mesa, mas hoje nós estamos juntos aqui. E uma satisfação conhecer o Bispo G também pessoalmente. Amém. Eu já percebi aqui uma ideia de não pegar pegando, né? Porque estávamos em lados opostos e hoje na mesma mesa, mas do lado ao contrário. Muito bem, gente, agradecer aqui ao nosso bispo Samuel Ferreira, que não pôde estar aqui, mas traz um abraço a todos vocês, dizendo que vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Também dizer a todos os nossos ouvintes que queremos a sua participação. A qualquer momento você pode mandar sua mensagem e no momento oportuno estaremos também trazendo aqui, pastores e bispos, trazendo o parecer desse irmão
que está nos acompanhando. Vamos começar então aqui. Senhores, esse é um assunto extremamente, é lógico que vai ter dois lados, não acredito que tenha um outro, mas esses dois lados são mais que os mais evidentes, né? O que mais ficam próximo da nossa realidade. Existem espíritos ou demônios, vou colocar espírito aqui para facilitar a leitura de todos lá fora. Existem espíritos familiares. Já que preparando aqui, junto com os irmãos, a pauta do debate, lógico, a gente vai recebendo muitos comentários e pessoas que já trazem, antes de ouvi-los, já trazem as suas convicções. Mas gostaríamos de começar, vamos começar pelo lado favorável. Pastor Vitor. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, o tema, existem demônios familiares. A gente primeiro precisa definir o que significa demônios familiares, para que a partir da compreensão do termo a gente possa prosseguir. Então eu coloquei o seguinte: são demônios que trabalham destruindo famílias de geração em geração. Esses demônios só são expelidos em Cristo Jesus, ou em alguns casos, né, quando alguém que tem Cristo Jesus, por meio do jejum, por meio da oração, aí esses demônios são expelidos. Então, já deixando claro, qualquer pessoa que entrega a sua vida a Cristo Jesus, eu compreendo que esses demônios não têm mais a autorização espiritual de poder incorporar em alguém. Todavia, isso não significa dizer que o demônio não vá, de alguma maneira, atuar. E para isso também a gente vai precisar definir o que é possessão demoníaca, o que é seta maligna e o que é opressão maligna. São termos que no decorrer do debate a gente vai procurar falar. Também a gente vai desenvolver a questão dos tefilins, né, os demônios dos lares ou ídolos dos lares que trabalhavam e que ainda trabalham na vida de muitas pessoas. Portanto, o senhor está dizendo que tem espíritos familiares. Exato. Tem espíritos que trabalham, né, de geração, ou seja, trabalhou na vida do avô, trabalhou na vida do pai, do filho, do neto, e é um ciclo que só é quebrado em Cristo Jesus. Okay. Né? Então, se por exemplo, uma família que tenha divórcio, o avô divorciou, o pai divorciou, o filho divorciou, o neto vai se divorciar. Por quê? Porque os demônios trabalham aí. Perfeito, ok. Daqui a pouquinho, com certeza, haverá pergunta aqui para o pastor Vitor também. Bispo G. Eu creio que existe, eu concordo com muito do que ele já colocou aqui. Nós não podemos ignorar o mundo espiritual, né? O termo espírito foi bom até, pastor Levi, você colocar, porque às vezes dá a conotação de um espírito desencarnado da família, o egum, né? Na cultura afro-brasileira. E não é bem isso, né? Porque a gente sabe que os espíritos que tem por aí são demônios. Sim. São anjos caídos, né? Até a gente tem um termo bem usado que eu vou trabalhar bastante, que é o termo terafim. Certo. Que é o próprio, né, o espírito familiar mesmo, né, a entidade que agia nas famílias. E então a gente tem que entender que existe e que não é simplesmente alguém da família, mas o próprio terafim, que é esse termo, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor depois, ele era tido como um ancestral. Era um ancestral que foi bem assim, vamos dizer assim, notável, e que de repente dele desencadeava todo uma adoração. Então eram vários terafins. Então isso era uma prática, infelizmente, né, da terra de Canaã, na época em que Israel estava lá fazendo a conquista, fazia parte de um costume da terra que entrou em Israel. E depois eu vou mostrar, foi o que destruiu as 10 tribos do norte. Pronto, já dá para perceber que vocês estão prontos para afirmar, existem espíritos familiares. Existe. Vamos aqui para o outro lado. Pastor, deixa eu pegar aqui direitinho aqui. Pastor Emerson. Bom, a minha defesa de início é que não. Por carências de bases bíblicas para tal. Existem alguns versículos que, com certeza, né, os nossos colegas hão de apresentar, mas são versículos que nós estaremos analisando à luz das Escrituras, dentro de uma forma exegética, dentro de uma forma cultural e social, e que há de nos apresentar um caminho de que isso não é uma doutrina bíblica, mas sim algo que, com
no decorrer do tempo, por motivos de interpretação, não dos meus colegas, é claro, mas de bem antes, algumas coisas acabaram sendo enxertadas na fé cristã e de alguma forma acabou se tornando para muitos uma verdade. Mas nem tudo aquilo que é chamado de verdade é uma verdade bíblica. Então, no decorrer do nosso debate, nós estaremos expondo, apresentando e debatendo tais textos. Então o senhor entende que não existem espíritos familiares? Não existem espíritos familiares. O que existem, na verdade, são hábitos, costumes, que são passados de pai para filho. Né? E isso nós vamos ver também no decorrer do debate. Mas um espírito familiar que oprimiu o avô, aí oprime o pai, oprime o filho. Não, biblicamente falando, não há base para isso, nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo. Ok, muito bem. Vamos ouvir também o pastor Chiarotti. Eu também corroboro da mesma ideia do pastor Emerson, né? De que nós estamos mais expostos ao convívio, né? Dependendo do convívio que nós estamos inseridos, é aquilo que nós vamos tender a fazer. E levando em consideração que o homem sem Jesus, ele é caído, então aquilo que está mais próximo, mais favorável para o homem pecar é o que ele vai cometer ali. Então, assim, eu creio que nós vamos estar girando em torno do tema também maldição hereditária, né? Sim. Se existe maldição hereditária, se não existe. E até os anos 90 ali não era um tema muito difundido. Começou ali com as igrejas neopentecostais na década de 90 para tentar explicar alguns problemas pessoais, familiares, atribuídos a pecados de antepassados, né? Então foi quando surgiu aquela questão de quebra de maldição, começaram a fazer mapeamento espiritual para ver a origem daquela entidade que estava atuando naquela família, e eu não penso assim. Eu creio que todos nós estamos expostos a mundo espiritual, e se nós não estivermos firmados em Cristo, o Espírito ele pode se apossar da minha vida, e não necessariamente que isso vá passando para os meus filhos assim. Muito bem, olha aí, todos já se apresentaram, trazendo as suas convicções. Também dizer que os nossos canais estão abertos, tanto pelo Instagram, também pelo YouTube, na FM+. Você pode trazer a sua contribuição para Mais FM. Você pode trazer a sua contribuição sobre existem espíritos familiares. Então, antes de começarmos aqui, pastores, aqui damos até a liberdade de vocês, um falar com o outro, né? É importante a gente observar o cenário, Bispo G. Por exemplo, onde estão esses anjos caídos. Eu acho que há consenso aqui nas regiões celestiais e portanto, não poderia estar eles agindo ilegalmente, e, portanto, se torna ilegalmente quando eles agem aqui na Terra. Eu acho que há consenso aqui, tá tudo bem? Todos aqui, okay. Todos estamos aqui, por enquanto, todos estamos concordando. Portanto, é sabido de todos que esses anjos, ora, caídos dos céus, eles vêm para a região celestiais. Então, é uma realidade, né? Uma realidade. Portanto, eles, das três camadas que nós poderíamos chamar, terra, regiões celestiais e o céu dos céus, que é onde Deus está, digamos, para que fica fácil para todos nos ouvir, a capital dos céus, né? O terceiro céu, o melhor céu, para onde nós vamos? Também acredito que nós tenhamos consenso dessa questão. Portanto, a nossa questão é nesse momento. E
eu perguntaria aqui, para começar aqui aos pastores, tanto de um lado para o outro, vez ou outra observamos como se fosse um ciclo. As pessoas estarem sofrendo de uma mesma situação, todos nós somos pastores. Deixa eu contribuir um pouquinho também aqui, só para mediar, não estou tomando lado. Como psicólogo também eu observo a questão da alma e do espírito, coisa que a psicologia entende totalmente diferente da teologia, mas é uma dicotomia, né? O corpo e o espírito, na questão psicológica, do que não é um debate hoje aqui. Então, somente para a gente ter um cenário firme para discutir um assunto extremamente importante. Também temos aqui ao nosso lado psicanalista, que pode dar a sua interpretação desse ponto de vista, digamos, clínico. Portanto, é existencial. Muitas vezes médicos, senhores, observa de uma carga genética e daí vai tratando baseado em histórico. É muito comum quando se vai no consultório e o médico pergunta sobre o histórico familiar. Aí nós estamos falando do ponto de vista totalmente somático e isso é um recurso que a medicina tem, diga-se passagem. Mas aqui nós estamos falando de algo muito... É um mistério, né? Um mistério. Mas que todos nós estamos envoltos debaixo dessa nuvem. Portanto, a minha primeira pergunta aqui para os senhores, essa situação, vamos imaginar aqui um quadro, a pessoa está passando por aquilo que o pai passou e eu como pastor, eu estou falando de coisas real, não é invenção, não é uma parábola aqui. A pessoa está passando, seja por enfermidade, por um problema, como já foi dito aqui, de casamento, isso, aquilo, passando pela mesma situação. Vamos começar aqui. Bispo G, e aí? Bom, assim, o contexto, né, foi até colocado pelo pastor Emerson Scarelli sobre o que os pais fazem simplesmente por um costume. Então, viu o pai fazer assim por diante. Mas eu tenho um dos exemplos mais importantes na Bíblia, que é de Abraão. Sim. Então, Abraão, ele por 2 vezes, desculpa o termo, né? Ele era novo convertido, mas por 2 vezes ele foi meio patife, né? Porque a mulher era muito bonita. Então, ali, eu vou até ler o texto, né? Que está em Gênesis 12. 12 diz assim: os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Então ele nega que ela é esposa. Era meia irmã dele, normal. Mas ele nega com esse objetivo. Logo depois ele faz a mesma coisa diante dos filisteus. E esse período que as duas coisas acontecem, Isaac não é vivo. Isaac não está presenciando e nem está vendo as atitudes por parte do pai, que nega mais uma vez. Olha, Gênesis 22:3 assim: disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, filisteu, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, até o temor que ele tinha humano, na alma, como nós estamos colocando aqui, ele não tinha muita validade, porque ambos, vamos dizer, os líderes, não iam de maneira nenhuma levá-lo à morte. Então a gente vê que é um conceito errado dele. Mas é o quê? É uma característica, obviamente, genética, porque o que eu entendo que os demônios estão ao nosso redor, eles fazem? Eles vêm onde é a nossa fragilidade. E os demônios, eles são especialistas, vamos dizer assim, no contexto. Por isso que existem espíritos de prostituição, de violência e assim por diante, que a gente sabe que existem, não adianta a gente negar. Ele é o tentador, mas ele não é um único tentador. Então, num único homem tinha ali uma legião de demônios. Então, a gente não pode deixar de lado essa área de especificação. E aí a gente vê, lá mais uma vez na terra dos filisteus, muitos anos depois, Gênesis 26:7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar que não me matem por causa de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então a gente vê um costume, mas não é o costume que levou ele a fazer, mas uma indução de um sentimento de medo e até, vamos dizer assim, de ignorância em relação à situação. E eu entendo dessa maneira, que existem espíritos familiares que vêm
assim, aquilo que é uma brecha, uma oportunidade de agir, ele é o tentador. E quando percebe que aquela pessoa tem aquela marca que ele pode investir, ele investe. Aqui é um exemplo que não é simplesmente algo aprendido. Ô Bispo G, é só para ficar claro aqui o seu pensamento, que para mim ficou claro. Então, eu poderia dizer, da forma que o senhor está trazendo, aquele demônio que possuiu, porque o demônio possui, né? Possuiu a mente daquela pessoa, o anterior, o pai. Não é possuiu. Ele fez o quê? Ele é ali? o tentador. Tá, mas vamos pegar um caso mais grave, né? Sair um pouquinho fora do Abraão e trazer para o contexto de hoje. Evidentemente, um demônio, quando ele alcança a mente de uma pessoa, ele possui a pessoa. Não propriamente. E aí, a pessoa está o quê? Não, o tentador já fala. O que aconteceu com a mulher foi a tentação. O diabo diretamente tentou, induziu-a sem entrar no corpo dela e sem entrar na mente dela. Ele usou argumentos, ele é um espírito de engano, inimigo, e a enganou, e a tentou. Não precisa a pessoa entrar, o demônio peraí, entrar. Bispo, então o senhor está dizendo que na experiência que o senhor está trazendo, não houve uma possessão? Não, de maneira alguma. Houve uma tentação? Uma tentação. Tá. Os pastores aqui, alguém queira falar sobre de possuir? Veja bem, quando nós voltamos ali para o Jardim do Éden, e nós vemos ali as ordenanças deixadas por Deus, o homem, o homem e a mulher, eles acabam caindo por cobiça e por desejo. Certo. A cobiça e o desejo são emoções humanas, emoções essas que estão instaladas no ser humano. E a partir do momento que acontece a queda, abre-se os portões do Éden e Deus diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo que é o bem, sabendo que é o mal, sabendo que é certo e sabendo que é errado. E o que nós começamos a construir a partir daí? Nós começamos a perceber que em praticamente todos os crimes, todos os erros, todos os massacres, tudo aquilo que desagrada a Deus e que muitas vezes... Olha, pastor Emerson, a turma aí tá pedindo pra gente não deixar de atestar sobre a questão dos espíritos familiares. Bom, a turma do chat já tá participando legal e trazendo seus comentários. Mas continue, Perfeito, por favor. vamos lá. E através disso, o que nós percebemos e enxergamos? Que em todo o Antigo Testamento nós vamos ver Caim e Abel, o pecado de Davi, muitas coisas que aconteceram nos períodos dos juízes, os reis de Israel e os reis de Judá. E pouquíssimas vezes nós vamos encontrar no texto bíblico a menção de uma ação diabólica. Pouquíssimas vezes nós temos, por exemplo... Os demônios não estavam trabalhando. Por exemplo, pouquíssimas vezes nós temos a prova, por exemplo, de que Satanás induziu aquela pessoa a determinado erro. Nós temos no livro de Jó, nós temos na contagem do povo, né, de Davi, e nós temos, acredito que no livro de Josué. Então nós já temos. Mas na maioria dos outros textos bíblicos, o que nós vemos? Nós vemos a depravação humana e nós vemos a maldade humana. O homem, para poder errar, o homem, para poder pecar, ele não precisa de demônio. Ele faz isso por natureza própria. E quando nós entramos na questão dos espíritos familiares, a pergunta é: qual a base bíblica para isso? Qual é o texto que nós podemos apresentar? Vamos responder já. Então, pastores aqui, base bíblica para isso. Então, foi dito aqui que nós temos poucas passagens do Velho Testamento sobre a atuação satânica. Gênesis já inicia exatamente com isso. A queda da humanidade já é a atuação satânica. Então, toda a construção que vai acontecer é exatamente a atuação satânica trabalhando dentro da fraqueza humana. Por quê? A Bíblia diz: cada um é tentado segundo sua própria concupiscência. Eu não preciso do diabo para pecar, minha natureza é caída. Todavia, o diabo, sabendo das minhas fraquezas, trabalha em cima das minhas fraquezas. Aí eu queria pegar a questão... O pastor Vitor, me parece que o senhor está se alinhando com o pastor Emerson. Não. Muito pelo contrário. Então vamos lá. Deixa mais claro aqui, porque
É que o pastor Emerson disse que nós temos poucas menções do Velho Testamento isso já deu sobre a atuação satânica. Certo. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui, Jesus vai destampar a visão, ou vai tirar a escama dos olhos das pessoas para mostrar que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Mas aonde está o espírito familiar? Não, a gente vai chegar aqui nos terafins. Já é o primeiro. Primeiro já é o diabo, já é o primeiro espírito familiar, já agiu numa família. Hein? Exato. O que acontece? Primeiro de João... Verdade, uma família já foi. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Certo. O que eu vou falar agora é muito sério. Quem está em Cristo tem dentro dele o Espírito Santo. Eu acho que todos concordam. Quem não está em Cristo Quem tem... está em Cristo ou quem está na igreja? Em Cristo. Em Cristo. Vamos lá. Agora, quem não está em Cristo tem dentro dele alguma entidade satânica. Algum demônio. Todo mundo que não está em Cristo tem um demônio dentro dele. Peraí. Um minutinho só. Calma aí. Deixa claro. Você está dizendo que 8 bilhões e meio de habitantes no mundo. Vamos lá, bilhões, né? Isso. 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo. Então nós temos uma média de 6 e poucos bilhões de pessoas que não são cristãs. Então todas elas têm um demônio dentro delas. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno. Certo. O diabo... Mas o mundo jaz no maligno quer dizer que o mundo está morto no maligno. E praticam as não suas que obras. O mundo é do maligno. Tem mais demônios do que seres humanos. Tem mais demônio do que seres humanos. Nós não temos, peraí, gente. Mas a grande questão é a seguinte, Mas, pastor Emerson, só para não deixar dúvida pro ouvinte. Ele está falando da influência, né? Porque Exato. ao redor. Exato. É como eu coloquei, né? A legião são 6.600 soldados. Uma pessoa endemoniado tem 6.600. Então, para alguns é 6.500, para outro é 5.000, para outros é mais do que um, muito mais. É mais disso, que um. A conta Pra uma disso pessoa. nunca fecha. A conta disso nunca fecha. Por quê, pastor? Porque ninguém sabe ao certo, a conta disso nunca fecha. Mas ele foi testemunhar que não era pouco, era muito. Porque quando se fala de uma legião, fala que havia uma quantidade muito grande, ele era um endemoniado. Sim, então, mas eu espero meu amigo Vitor apresentar para nós aqui onde está esse versículo. Pastores, mas aonde que é a base para testificar assim que vai passando de pastor pai para só filho? Vamos aqui organizar, porque senão o ouvinte lá vai ficar sem saber. Agora está com a palavra com o senhor. Vamos porque lá. assim, a gente vê que o texto mais usado aí para defender essa questão de maldição hereditária, passando de pai para filho, é Êxodo 25, né? Que diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Certo. Só que aí o texto continua e fala daqueles que me odeiam. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa se converteu, mas o tema nosso a pergunta existem demônios? Nós aí nem chegamos ainda para aqueles que se converteram e para aqueles que não se converteram. A pergunta, pastor, existe demônios familiares? Então, eu creio que não. Eu creio que existe. Então não existe. Eu creio que não, demônios existem. Familiares. Não. Familiares. Eu creio que existem demônios que estão atuando em pessoas que estão dando espaço para ele agir. Sim, mas deixa eu ser um pouco mais preciso para que a produção está cobrando ali um resultado de espírito familiares. Ou seja, espírito, ou o Bispo G começou, mas ele se distanciou do que ele começou. Mas então, ele trouxe o Abraão. A família do Abraão. Veja bem, veja bem. Mas veja bem, na alma. São espíritos familiares, porque só daquela seguinte, família. A palavra familiar, ela me dá conotação de laço sanguíneo. Então pode ser meu pai, minha mãe, meu avô, espíritos familiares, me daria uma alusão técnica, caso isso fosse verdade, que poderia ser meu pai, meu avô, meu tio, meu primo. Agora, demônios familiares já fica até um pouco estranho. Faz parte da família. O que seria demônios familiares? São demônios que trabalham em famílias, ok? Sim, perfeito. Então teriam eles laços com tais famílias? São pactos que são feitos, pessoas que fazem pactos. Isso aí é importante. Mas e a hora que a pessoa se converte, o que acontece com esse demônio? Ô pastor, mas vamos ouvir o que o pastor está dizendo aqui. Ele falou de uma palavra extremamente importante do tema que nós estamos tratando. Volto a dizer aos pastores, gente, nós só estamos perguntando se existem espíritos ou demônios familiares. Então ele está dizendo pacto. Fala um pouco mais, pastor Vitor. Então, o mundo espiritual é regido por sangue. Isso aqui é Bíblia.
Como que era feito os sacrifícios no Antigo Testamento? Sangue. O próprio Deus exigiu o sacrifício de sangue, que só foi consumado com o sacrifício do seu sangue, Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No mundo espiritual, em muitas religiões por aí, as pessoas fazem pactos sanguíneos. As pessoas, elas bebem sangue de animal, elas fazem um pacto com aquele demônio. O demônio, ele automaticamente tem legalidade com a pessoa que se aliou a ele. Mas o senhor está dizendo que esse pacto é só com sangue? Significa, não aquela só. família que nos ouve agora, que nunca teve essa experiência aí dos entes queridos e tal, com sangue, e está dizendo, mas eu estou passando um problema que meu pai passou, mas não teve sangue, e o pacto, como é que fica aí? Então, não pode ter tido sangue daquela pessoa derramada conscientemente. Mas como que é feita uma obra, um pacto para destruir o casamento de alguém? É tudo com sangue. Então a pessoa vai lá, faz uma oferenda, derrama o sangue de um animal para tentar atingir outra pessoa. Eu não disse que é só com sangue, mas eu disse que o sangue rege o mundo espiritual. Sangue simboliza vida. O que acontece? Esses demônios, eles... É que nós vivemos uma época racionalista. A gente tem que ver para crer. E quando Jesus chega em terra, ele coloca que os demônios são mais reais do que a gente possa imaginar. O bispo G disse aqui muito bem sobre uma pessoa que tinha uma legião de demônios. Em média, 6.000 demônios para uma pessoa. Esses demônios, eles trabalham na vida dessas pessoas e não as deixam, a não ser, aí eu respondo o que foi perguntado, em Cristo. Então o senhor está dizendo que uma potestade, fazendo a conta lá do Império Romano, de 6.000 homens, fazendo por lá, porque podia ser mais, podia ser menos. Sim, sim. Portanto, o senhor está dizendo que a legião inteira está trabalhando contra aquela família? Sim, sim. São famílias que são objetos de ataque satânico. E Jesus disse, João disse, que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus disse que não é por nós, é contra nós. Certo. Jesus disse, vós tem por pais o diabo, que mente. Quem não tem Cristo está na mentira. Quem está na mentira tem como pai o diabo. Não existe meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Quem é filho do diabo tem o demônio. É isso que acontece. Veja bem, eu acho que nós precisamos centralizar algumas coisas aqui, porque essa fala que você acabou de mencionar aí já me levaria até para a soterologia. Eu acredito que não seja bem assim. Mas vamos lá. O tema do debate é se existem espíritos ou demônios familiares. Então vamos voltar para ele. Quais são as bases bíblicas? Qual o texto bíblico, por exemplo, você me apresenta, onde esse texto deixa claro a manifestação de um demônio ou de um espírito familiar que perseguiu uma família? Eu tenho alguns textos no Antigo Testamento. Eu tenho alguns textos no Antigo Testamento que me mostram algumas pessoas sofrendo ataques malignos, tá? Fala um texto. Eu vou começar o livro de Jó. Isso. Tá? No livro de Jó eu tenho 4 ações do diabo, 5 ações do diabo contra Jó e sua família. O outro texto bíblico que eu tenho é o espírito maligno da parte de Deus que atormentava Saul. Ali nós temos uma prova bíblica de um tormento, de uma seta, de uma manifestação de uma força maligna contra um homem. Mas ele vem da parte de Deus, ele não é familiar. Vai ficar um pouco difícil vocês encontrarem ou mostrarem um texto bíblico onde apresente essa doutrina que vocês estão defendendo. É igual quando vocês forem para o terafim. Quando vocês forem para o terafim, dentro do hebraico, o terafim, ele não tem exatamente o significado de um espírito familiar, entendeu? Nós vamos fazer uma exegese do texto bíblico e nós vamos observar isso com calma. Mas qual é a base bíblica de Gênesis e Apocalipse? Não é verdade, ô Diácono? Aonde nós encontramos base para espíritos familiares. Não tem. É uma falácia. Temos aqui. Quer falar, bispo? Olha, mas enquanto vocês vão se organizando, nós estamos aqui num debate hoje tratando um assunto se existem espíritos familiares.
Olha, e nós gostaríamos muito que o ouvinte participasse. Você pode entrar agora no nosso canal, na nossa rádio Mais FM 102.9, tanto no YouTube quanto no Instagram. Faça a sua pergunta que a gente traz aqui para a mesa. E os pastores vão nos ajudar aqui a trazer a sua resposta, a resposta que tanto você precisa. O pastor, o nome dele, meu Deus do céu, é difícil, Chiarotti. E aí, pastor? Então, eu também, como o pastor Emerson falou, eu estou esperando aqui a gente entrar nos textos aí que corroboram com essa ideia, né? Porque é igual, até o próprio livro, o texto de Ezequiel 1 ao 4 vai dizer, ó, vem a minha palavra do Senhor dizer, que quereis dizer vós, quando usar este provérbio na terra de Israel, dizendo, os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a do filho, e é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Certo. Então o texto está deixando bem claro que se nós estamos em pecado, aí sim nós estamos dando esse termo legalidade pro inimigo trabalhar nas nossas vidas. O diabo, né? Não espíritos familiares. Não Mas, que seja da como mediador família. aqui, olha que eu estou me esforçando para não estar nem num lado nem no outro. Eu vou perguntar ao senhor, essa é a palavra de Deus, perfeito? Sim. É a de Deus. Nós que tememos a Deus, seguimos ela. Agora, e os anjos caídos, seguem essa palavra? Mas em que sentido? Não, exatamente. Quem teme a Deus respeita as determinações de Deus. Minha pergunta para o irmão diretamente quem não está em Cristo está exposto, mas não necessariamente que exista um demônio que age somente naquela família. Isso, esse é o nosso tema. Entendeu? Esse porque, é o nosso tema. O que está dando a entender, o tema está falando o seguinte, se existem demônios que agem em determinadas famílias. Por exemplo, aí vem agiu no pai. Aí o pai, ele era alcoólatra, ele levava o filho no bar junto com ele. Automaticamente o filho está exposto àquela prática. Ele não tendo uma imagem de um pai crente e tal. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, para ajudar inclusive os ouvintes. Nesse tema que o senhor, nesse pensamento que o senhor está trazendo agora para nós, de um pai, né, que o filho está trazendo os mesmos hábitos, ali eventualmente na questão da bebida alcoólica, pode ser um demônio que está perturbando aquele pai? O senhor colocou uma palavra que eu acho que é a chave aqui, hábitos. Eu acho que ele está exposto aos mesmos hábitos do pai. Mas nem ali você não acredita uma obra de nenhum demônio. Como o pastor Emerson falou, nós somos seres caídos. E a carne, ela sempre vai tender às coisas apenas para contribuir aqui para a gente dar uma resposta ao ouvinte. Gente, um dos frutos da carne é a bebedice. Está lá. Tá lá. Então, mas aí é a carne, não que seja um espírito. Sim, mas é obrado, é gerado. Vamos tomar cuidado com aquele texto, né? Porque o Espírito Santo, pastor Emerson, gera a benignidade. Sim. E o maligno, então, não gerou ninguém? Então, tem gente que bebe. Perfeito. Eu não estou tomando lado. Só para que o irmão trouxe um assunto, eu estou em cima mas aí que tá, nós não podemos atribuir todas as práticas más que nós cometemos ao demônio, porque nós somos seres caídos. Então, assim, uma coisa é alguém que ele está praticando obras da carne, e outra coisa é alguém que está possesso pelo diabo. Pronto. Entendeu? Então tem a possibilidade de estar possesso. A possessão tem, lógico que tem. Mas não necessariamente que esse demônio que possuiu o pai, ele passa para o filho, até porque nós vemos assim, essa questão de quebra de maldição hereditária mesmo. Nós mapeamos aqui e você é assim porque seu avô era assim. Então nós vamos fazer um processo de quebra de maldição aqui. Só que o avô tá vivo, mas praticando as mesmas coisas isso ainda. Isso é feito na medicina. Não, mas aí é com doença, essas coisas, né? E a doença espiritual? E as doenças espirituais não existem? Eu queria deixar só um adendo para vocês, para depois a gente poder passar para os colegas. O senhor defende que toda doença é do diabo? Não, obviamente. Olha, gente, só um minuto só, pastor Emerson. O ouvinte manda aqui. O ouvinte já tem aqui, trazendo aqui uma pergunta mas vocês voltam no ponto que estava, por favor. A produção vai trazer aqui, o ouvinte está participando e quero aqui encorajar todos trazer a sua contribuição. Talvez, Bispo G e demais pastores, a pergunta deles vai aquietar o coração deles.
Né? Aproveitar essa oportunidade que vocês estão aqui para a gente poder debater. Enquanto a produção traz aqui a participação do ouvinte, pastor Hermes, continue. Vamos lá. Para a gente poder falar aqui também. Ele apresentou o exemplo da bebida. Ele apresentou o exemplo da bebida, muito viável. O nosso patrão está entrando aqui, o ouvinte tem toda a prioridade aqui. Podemos ouvir o ouvinte? Vamos lá, ouvindo o ouvinte aqui. Bom dia, pastores. A maldição, segundo a Bíblia, é a extensão da desobediência a Deus. Se alguém dessa família se converter e ter uma vida em retidão, nenhum mal irá dar continuidade. Porém, acredito que não na parte espiritual, mas na formação de caráter, influencia sim os familiares. Uma criança, ao ver o pai bebendo, roubando, usando drogas, agredindo a mãe, logo ele irá crescer em um ambiente conturbado e, considerando ser algo comum, vai dar continuidade a isso, né? Não que seja demônio. Pronto, tá aí a participação de um ouvinte que ele ficou do lado de cá e do lado de lá, mas uma participação boa, hein? Participação boa. Passou, bispo, só para umas 5 coisas. Não, beleza, eu vou chamar pelo nome. A gente não tem tido pastor, chance eu vou chamar pelo nome, porque quem nos ouve, apenas nos ouve, não nos vê. Então, se eu não der o nome, não sabe quem está falando. Pastor Emerson. O senhor falou sobre a bebida, bem rápido e sucinto. Pergunto aos meus colegas pastores. Todo mundo que bebe, ele tem um espírito demoníaco? Óbvio, perfeito. Então, ótimo. Então, próximo filho, o filho que bebe, também tem um espírito demoníaco, correto? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Se tudo é demônio e tudo é espírito familiar, por que existem filhos não crentes, não cristãos, que vê o pai bebendo dentro de casa? Vamos dar um exemplo. Vê o pai agredindo a mãe, sendo um péssimo exemplo dentro de casa, e pega a aversão de bebida sem ser convertido. Como ele consegue quebrar esse padrão demoníaco se tudo é demônio? Pastor Vitor. É simples. Ezequiel foi dito aqui pelo Chiarote, é isso mesmo? Chiarote, né? Também demorei para pegar o nome dele. Ezequiel capítulo 18, ele é muito mal compreendido, porque lá as pessoas leem apenas o texto que diz aqui, no verso 20, aquele que pecar certamente morrerá. O filho não levará a culpa